O tempo estava lindo e ensolarado, com algumas nuvens do lado de fora. Dois homens estavam caminhando pelo corredor aberto do edifício e conversando. O jovem se dirigiu a um idoso chamado Taibai e disse que não via a bela aluna do idoso Taibai há muito tempo. Em seguida, o jovem perguntou para onde a aluna tinha ido. Um homem idoso chamado Taibai fez uma expressão de desagrado no rosto e relatou que seu aluno havia descoberto um gênio sem precedentes e estava atualmente empenhado em arrastar esse gênio para seu clã. O jovem fez uma expressão estranha em seu rosto e riu com indiferença em sua voz, desejando boa sorte ao aluno. Ao mesmo tempo, o jovem olhou para a garota com horror, com os olhos arregalados, cobertos de gotas de suor frio devido à excitação cada vez maior. O rapaz perguntou à moça se ele poderia recusar. A moça franziu ligeiramente as sobrancelhas e perguntou ao rapaz se ele tinha certeza de que queria desistir de uma causa tão importante. Com isso, a garota pegou sua espada afiada e colocou a lâmina no ombro do jovem. O jovem arregalou os olhos de novo, horrorizado, e depois gritou muito alto e nervosamente, perguntando-se que grandes coisas as pessoas deveriam concordar por causa de ameaças com uma espada. A moça imediatamente começou a colocar a espada de volta na bainha e, com uma expressão completamente impassível no rosto, pediu desculpas ao jovem e depois disse que achava que esse jovem fugiria sem ouvir a moça. Então ela decidiu recorrer à cautela, ao que o jovem começou a acenar com as mãos nervosamente e dizer com voz trêmula que, para falar a verdade, ele nem pensava em fugir. Em seguida, o jovem fez uma expressão de queixa no rosto e relatou que a garota, é claro, diz que esse jovem é o escolhido, mas, de alguma forma, ele não acredita nisso, tirando um termômetro da roupa. A moça notou que esse jovem é muito jovem, portanto, não precisa se auto-humilhar, estendendo um termômetro para o rosto do jovem. A moça informou que se tratava de um utensílio ritual que revela talentos. Depois disso, a moça explicou que o jovem responderia a algumas de suas perguntas, e eles poderiam descobrir imediatamente o resultado. Um jovem com hematomas sob os olhos arqueou as sobrancelhas e disse com uma voz entediada que a moça pode perguntar o que quiser, mas ele é um simples camponês. Então o dispositivo milagroso dessa moça definitivamente dirá que esse jovem não serve para nada. Sem expressar uma única emoção em seu rosto, a garota arqueou o dedo mínimo e o indicador, perguntando ao jovem se ele era virgem. O jovem imediatamente congelou de surpresa e perguntou à moça sobre isso. A moça não reagiu à reação dele, chamando-o de irmão. Disse-lhe que respondesse honestamente a pergunta se ele era virgem. O jovem se levantou abruptamente da mesa e bateu nela com as palmas das mãos, gritando em voz alta que devia haver algum engano. O jovem continuou gritando que deveria haver um teste para descobrir se esse jovem tinha talento ou não. No entanto, não querendo mais ouvir os gritos do jovem, a garota tirou a espada da bainha novamente e colocou a lâmina no ombro do jovem. O jovem congelou de horror e ficou abruptamente em silêncio. No entanto, literalmente um segundo depois, esse jovem se sentou abruptamente de volta à mesa, estendeu a palma da mão para o lado e corou violentamente, informando que era virgem. No mesmo momento, o mercúrio nos utensílios rituais começou a subir abruptamente. O jovem franziu as sobrancelhas e começou a gritar em voz alta a questão de como a virgindade está relacionada ao talento, continuando a segurar os utensílios rituais em sua mão. A garota começou a perguntar ao jovem, com uma voz completamente calma, sobre o ano em que ele havia nascido e quais eram os pratos e cores favoritos do jovem. O jovem, em choque, arregalou novamente os olhos azuis e, surpreso, começou a responder às perguntas sobre o fato de ter nascido no 38º ano do ciclo de 60 anos. Continuando a se surpreender, o jovem disse que adora carne, brotos de bambu, tofu, além de várias cores, entre elas branco, verde e preto. No mesmo segundo, os utensílios rituais na mão da moça começaram a elevar o mercúrio novamente. Em seguida, explodiram completamente um pedaço fino de vidro e espirraram para fora. Os olhos do jovem voaram para fora de suas órbitas devido ao choque. Quando ele não conseguia parar de se perguntar, surpreso, que tipo de bobagem era aquela, de repente, a moça se levantou e, com um sorriso doce no rosto, bateu palmas, informando ao jovem que seu talento estava confirmado, ao que o jovem indignado continuou a dizer que, afinal, não conseguia entender como as perguntas dessa moça e seu talento estavam relacionados. Em resumo, o jovem disse que essa garota era definitivamente louca. No entanto, a garota de repente pegou as mãos do jovem com as palmas, e dirigindo-se a ele como um jovem, ofereceu-se alegremente para ir aos celestiais. Oferecendo-se alegremente para ir aos celestiais,
O jovem olhou para a garota com surpresa, diretamente em seus olhos, começando a corar gradualmente. Olhando para os lábios carnudos dessa moça, o jovem sentiu um doce sentimento em seu peito, chamado de paixão. De repente, a porta da casa desse jovem camponês se abriu abruptamente. Um homem ficou na soleira da porta e gritou bem alto que os ladrões haviam chegado aqui, então eles precisavam correr mais rápido. No entanto, depois de um segundo, esse homem se calou e ficou azul de choque quando viu a moça sentada na mesa segurando as mãos desse jovem camponês. Vendo os rostos estupefatos do jovem e da moça, esse camponês fechou abruptamente a porta à sua frente e pediu perdão aos jovens. No entanto, um segundo depois, esse camponês abriu a porta novamente, xingando. Perguntou sobre quais eram as outras desculpas. Em seguida, esse homem continuou a gritar que esses jovens precisavam fugir, pois haviam chegado ladrões aqui. Esse homem continuava gritando que eles precisavam fugir e que poderiam conversar sobre amor mais tarde. A garota olhou para o homem com surpresa por alguns segundos, em seguida, com uma voz calma, disse que não havia necessidade de se preocupar. De repente, a garota saiu da mesa e subiu de nível, tirando simultaneamente sua espada afiada da bainha. Em seguida, a garota começou a caminhar para a saída com um gato confiante, informando que, talvez, ela devesse ir lidar com esse grupo de hooligans que impedem essa garota de declarar seu amor. O jovem, nesse momento, não conseguia desviar o olhar assustado da espada. Ao mesmo tempo, muitas pessoas se aglomeraram na rua. Um deles levantou a espada e disse em voz alta para os aldeões ouvirem o que ele estava dizendo. Em seguida, esse homem, o ladrão, apertou a palma da mão e novamente gritou alto para que os aldeões pegassem seus objetos de valor. O homem não teve tempo de terminar, pois, de repente, uma espécie de energia azul brilhante apareceu no céu, que imediatamente atingiu o lobo frontal do ladrão. O homem parou de falar abruptamente. Finos jatos de um líquido vermelho brilhante saíram de seu nariz. De repente, ouviu-se um grito alto sobre o ensinamento secreto e a técnica das 3.000 espadas assassinas. No mesmo momento, espadas azuis brilhantes começaram a cair do céu em grande quantidade, atacando os ladrões. Através da fumaça e da poeira, a silhueta daquela garota podia ser vista, franzindo a testa e sorrindo. A garota continuou a fazer um gesto com o dedo indicador e o dedo mínimo levantados. A garota continuava gritando sobre o ensinamento secreto e a técnica da frase final do trovão. No mesmo segundo, um relâmpago brilhante e poderoso começou a se acumular acima, em uma bola poderosa e brilhante. Um segundo depois, essa bola lançou uma poderosa rajada, destruindo tudo ao redor. A garota ficou no chão e observou a energia brilhante do relâmpago explodir no chão. Alguns instantes depois, um enorme poço se formou bem na frente dos pés da garota. Os camponeses olhavam chocados para o que estava acontecendo. Com as bocas escancaradas, o mesmo homem pensou consigo mesmo, chocado, que esses ladrões nem tiveram tempo de guinchar. E essa gangue foi especialmente azarada. O jovem, naquele momento, estava se perguntando horrorizado que ele também queria apenas rejeitar a garota. A garota colocou a espada de volta na bainha e se dirigiu a esses camponeses dizendo que, para protegê-los dos ladrões, ela poderia destruir todos os grupos na área em um raio de 300 km. Em seguida, a garota tirou um grande número de cartas com feitiços e anunciou que, durante sua ausência, ela colocaria uma barreira mágica tripla para que os camponeses não corressem perigo. Enquanto a garota falava sobre como ninguém poderia romper essa barreira mágica, pássaros e animais tensos olhavam com entusiasmo para a garota de longe. Imediatamente, a moça colocou todos esses papéis com conspirações em uma pilha grossa de cerca de 30 centímetros de altura e disse que, por precaução, ela oferece a cada morador dessa aldeia um amuleto que garantirá sua segurança pessoal. O jovem e o homem alto congelaram em choque, olhando para essa pilha de amuletos. Sem esperar pela resposta desses camponeses, a garota jogou abruptamente uma pilha de amuletos no chão, bem embaixo dos pés do camponês, e correu com sua espada para lidar com o resto dos grupos, dizendo que eles eram gentis em desmontar esses amuletos e que a garota iria destruir os grupos hostis de ladrões. Os camponeses congelaram em choque. Em seguida, em uníssono, levantaram os polegares na frente deles ao mesmo tempo em que diziam que essa garota era realmente incrível e até mesmo tão circunspecta. Nesse momento, o jovem apontou o dedo indicador para a garota que voou para longe e gritou bem alto, de modo que até as veias de seu rosto incharam. E o próprio jovem ficou azul devido ao esforço excessivo, continuando a gritar alto e cuspir saliva. O jovem informou ao resto dos camponeses que tal grau de discrição cheira a algo estranho. Em seguida,
O jovem começou a gritar a pergunta sobre como o fato de ela ser discreta torna essa garota incrível. Enquanto um dos camponeses estava comendo alegremente um pedaço de melancia, aquele camponês gritante virou-se para o jovem e perguntou se ele já conhecia bem aquela senhora. Em seguida, o homem adulto começou a perguntar ao jovem sobre o tipo de relacionamento que eles tinham. O jovem corou de vergonha e contou que a moça disse que o jovem era o escolhido do céu e o convidou para irem juntos aos celestiais, ficando ainda mais envergonhado. O jovem disse que acha que trabalhar no campo é melhor para ele, por isso quer recusar. Ao ouvir isso, os demais camponeses ao redor desse jovem ficaram cobertos de gotas de suor frio. Esses camponeses pensaram que o jovem era um tolo, pois ele era um fazendeiro comum, não um escolhido. Os camponeses astutos acreditavam que a oferta dessa garota de ir com ele para um mundo melhor era apenas um pretexto para invadir o corpo de um jovem. De repente, os camponeses ouviram fortes explosões, virando a cabeça para as montanhas. Esses camponeses ficaram surpresos ao ver como os topos das montanhas voaram por causa da explosão. Os camponeses congelaram em choque novamente. Em seguida, olharam na direção do jovem. O camponês barulhento concluiu que era impossível irritar a fada de alguma forma. Caso contrário, a canção de sua aldeia seria cantada. O homem decidiu que era melhor assim. Nesse momento, a garota já estava voando de volta e pensando que estava tudo bem. Como se essa garota tivesse aparecido aqui um dia depois, essa aldeia teria sido capturada por ladrões. Desembarque. A garota concluiu que, depois de sua limpeza, o vilarejo se tornou mais seguro. Pisando no chão, os olhos da garota se arregalaram em choque quando ela viu que os camponeses alegres haviam amarrado o jovem chorão. Esses camponeses fizeram alegremente vários gestos de bondade com as mãos e se dirigiram à Virgem Divina dizendo que esse jovem era o melhor homem de sua aldeia. Então, essas pessoas satisfeitas começaram a pedir à Virgem Divina que aceitasse esse jovem e fosse rapidamente com ele para o céu. A moça sorriu docemente e concordou. Em seguida, a garota fechou lentamente os olhos, de onde saíram gotas de lágrimas. Para si mesma, a garota pensou que, de qualquer forma, cuidaria bem desse rapaz. No entanto, essa camponesa honesta foi capturada e raptada por uma beldade feroz. Esse honesto camponês não voltará para casa. Depois de um certo tempo, a moça e o rapaz chegaram a um tipo de deserto. A moça perguntou ao jovem sobre sua viagem e se ele estava animado, pois estava empunhando uma espada pela primeira vez na vida, coberto de gotas de suor frio. O jovem amarrado estava sentado em uma cadeira e, com uma voz cansada, disse que estava bastante animado com a forma como estava amarrado, porque era uma perversão. A garota se ajoelhou e estendeu a palma da mão para o jovem, dizendo que voar com espadas é perigoso, então tudo isso é apenas para que o jovem não se machuque na estrada. O jovem ficou em silêncio por um segundo, depois sorriu nervosamente e se dirigiu à moça como irmã, dizendo que ela havia se preparado bem. Depois disso, o jovem começou a dar risadinhas nervosas. De repente, a garota estendeu a mão para o lado e disse ao rapaz para ficar confortável, pois ela iria acelerar. O jovem arqueou as sobrancelhas de surpresa e gritou bem alto, sentindo que a velocidade havia aumentado muito. O jovem ficou azul de horror e começou a gritar ainda mais alto, sentindo a velocidade aumentar. Em seguida, a garota aumentou ainda mais sua velocidade, e novamente aumentou a velocidade. Depois de um certo tempo, a garota e o jovem chegaram à residência dos celestiais. Quando chegaram, a garota relatou o ocorrido. Acrescentou que os portões de seu clã Ibai estavam localizados aqui. O jovem estava deitado de joelhos e respirando pesadamente depois de uma viagem dessas. Ele achou que ia morrer. No entanto, quando o jovem começou a se sentir mal com as massas do arco-íris, a moça o agarrou pela nuca e informou que era impossível esperar, pois era urgente registrar o jovem. Depois de um certo tempo, a moça arrastou o jovem até o balcão de registro e eles entraram na fila. Enquanto o jovem continuava a vomitar massas de arco-íris, eles ouviram as conversas de outros celestiais. Um deles relatou que tinha ouvido falar que alguns escolhidos tinham vindo se registrar este ano. A segunda celestial riu, dizendo que, aparentemente, havia algum tipo de engano, já que o escolhido espiritual do ano passado estava apenas no meio da lista. A primeira celestial fez beicinho e disse que ele era azarado. De repente e abruptamente, a garota jogou o jovem, todo em lágrimas e um arco-íris, sobre a mesa de registro. O recepcionista ficou horrorizado, segurando a escova em suas mãos. A moça olhou com indiferença para o registrador e o informou que ela havia trazido alguém para ele aqui, portanto, ele precisava registrá-lo. O registrador, com a voz trêmula,
Começou a se dirigir à irmã da professora e a falar nervosamente sobre o que estava errado. A garota se virou para trás e viu as pessoas rugindo de descontentamento, indignadas com a forma de subir sem esperar na fila e com os modos dela. A garota franziu a testa com desagrado e franziu os lábios. Em seguida, com uma voz severa e fria, ela disse ao jovem que preenchesse o formulário por enquanto, e que precisava colocar algumas pessoas aqui. A recepcionista e o rapaz ficaram horrorizados. Depois de alguns segundos, eles ficaram completamente azuis de choque, vendo como a moça lidava com os insatisfeitos. A garota cortou os vestidos dos celestiais com uma espada, e os homens que imploravam para que a senhora tivesse misericórdia e os poupasse eram seus punhos, sem expressar uma única emoção. Vendo tudo isso, o jovem ergueu as sobrancelhas surpreso e apontou o dedo indicador na direção da garota, perguntando ao registrador se realmente não havia outra maneira de resolver essa questão, ao que o registrador começou a sorrir nervosamente e acenar com as mãos, perguntando ao jovem do que ele estava falando, porque o registrador não viu nada. Então a recepcionista abriu um sorriso nervoso e entregou ao jovem um formulário, oferecendo-se para lê-lo primeiro. O jovem imediatamente começou a ler com surpresa o formulário de admissão, no qual estava escrito que o candidato deveria atender simultaneamente a todos os seguintes pontos para se tornar um discípulo do clã Rebai. Esses pontos também incluíam o fato de que o aluno deveria ter menos de 20 anos de idade, bem como durante os exames de admissão para entrar no top 10. Além disso, o aluno deve ter bons dados externos, excelente caráter e uma família muito rica. O jovem olhou para a folha de papel com surpresa por alguns instantes. Depois, abruptamente, virou os calcanhares e se despediu com um pedido de desculpas pelo incômodo. O registrador congelou de surpresa. O jovem imediatamente franziu a testa e, com lágrimas nos olhos, começou a se ressentir do fato de que, além do ponto que exigia que ele tivesse um rosto atraente, o jovem não correspondia mais nada. Portanto, ele também precisa de dinheiro por algum motivo para estar aqui. De repente, alguém agarrou o jovem pelos cabelos e o deteve. O jovem tremeu de surpresa quando a moça informou que ele não precisava se preocupar com nada, pois a moça já havia decidido tudo com antecedência. Depois de um certo período de tempo em algum prédio, a moça informou que, por muitos anos, todos os participantes do exame se hospedavam temporariamente nessa pousada. O jovem ficou paralisado e arqueou as sobrancelhas de surpresa. A garota foi em frente, dizendo ao jovem para esperá-la na entrada, e ela desceu e tentou persuadir todos os candidatos a recusar o exame. O jovem passou o dedo na têmpora, percebendo que, nesse caso, se todos se recusarem a participar, ele conseguirá ficar entre os 10 primeiros. De repente, o jovem se deu conta disso. Então ele começou a gritar, perguntando à garota como ela poderia dissuadi-los. No entanto, a garota já havia saído naquele momento e, alguns instantes depois, houve uma forte explosão. O jovem estava coberto de gotas de suor frio, perguntando a si mesmo se isso era normal. Depois de uma xícara de chá, a garota interrompeu todos que iam participar do concurso. Dois jovens que ainda estavam conscientes relataram que parecia que a situação deles era desesperadora, então eles se recusaram voluntariamente a entrar para o clã chamado Ibai. O objetivo de ficar entre os 10 primeiros foi alcançado. Alguns momentos depois, a garota saiu e calmamente informou ao jovem que agora ele poderá entrar no top 10. E agora você precisa fazer dele um homem bonito. Em seguida, a garota deu uma risadinha e começou a examinar atentamente o rosto do jovem, que estava apontando para si mesmo, surpreso, com o dedo indicador. A moça colocou a mão em seu ombro e disse para ele não se preocupar, pois tentaria convencer o diretor a cancelar a verificação de dados externos este ano. O jovem congelou de excitação e, em seguida, começou a soluçar alto e a gritar que a moça não deveria se preocupar, pois ele era muito bonito. No entanto, a moça novamente agarrou o jovem pelo pescoço e o arrastou para algum lugar, dizendo que ele não deveria fazer barulho, pois a presença do treinamento inicial ainda é um critério importante. O jovem fez uma expressão inocente em seu rosto e começou a perguntar novamente sobre o assunto. De repente, a moça começou a corar quando começou a dizer que hoje à noite eles iriam até essa moça e que ela ajudaria o jovem a fazer a fundação. Ao ouvir isso, o jovem corou de surpresa. À noite, o jovem estava sentado em sua cueca com a imagem de elefantes, pensando consigo mesmo em como a situação acabou se transformando no fato de ele estar nos aposentos da Bela, sentado em sua cama, vestindo roupas translúcidas. A garota relatou que, em geral,
As pessoas primeiro recorrem ao treinamento da essência vital e só depois prosseguem com a preparação dos fundamentos. Aproximando-se, a moça começou a explicar que os fundamentos são divididos em 3 grupos, e normalmente, as pessoas os treinam por 5 ou 10 anos. Olhando para a garota, o jovem começou a corar ainda mais e a saliva começou a escorrer de sua boca. O jovem perguntou o que deveria fazer nesse caso. A garota se sentou ao lado dele na cama e disse ao jovem para não se preocupar. Como ela havia pensado em todo o plano de ação com antecedência, o jovem ficou ainda mais corado. De repente, a moça tirou um pequeno frasco e anunciou que se tratava de uma pílula que estabelecia a base. Depois que um mortal o aceitar e o corpo o assimilar, será criado imediatamente um ambiente favorável para o estabelecimento das bases. Enquanto o jovem corado examinava o corpo da garota, ela explicou com uma expressão séria que eles criariam um impulso para a origem dos fundamentos pelo fato de que a garota daria a ele um pouco de seu poder espiritual. Então ele precisava ouvir atentamente suas instruções. O jovem deu uma risadinha e concordou. Depois de um certo tempo, o jovem soprou e respirou pesadamente, agarrado ao lençol da cama, enquanto a moça esfregava algo em suas costas e fazia uma massagem. O jovem frustrado franziu os lábios, pensando consigo mesmo se eles não deveriam estar sentados um em frente ao outro, batendo as palmas das mãos dela nas costas. A garota anunciou que agora o rapaz estava pronto para tomar a pílula. Olhando para a pílula laranja sorridente, o jovem se perguntou, horrorizado, se seria possível comê-la. Depois disso, o jovem jogou a pílula na boca, engoliu e, em seguida, ficou verde e congelou de horror. A garota começou a dizer que agora o jovem podia sentir a energia espiritual dela, então ele deveria se concentrar e reunir essa energia espiritual em uma só. O jovem estava tremendo e cerrando os punhos. De repente, a garota agarrou seu pulso e disse para ele relaxar o corpo e usar a força de vontade para controlar a energia. Nas mãos do jovem confuso e surpreso, uma esfera de energia azul brilhante começou a se formar e, um segundo depois, um líquido vermelho jorrou de seu nariz como uma fonte. O jovem se sacudiu e caiu do outro lado da cama. A esfera azul de energia entrou em colapso imediatamente e o plano de criar a fundação falhou. Enquanto o jovem choramingava, a garota, com uma expressão impassível no rosto, relatou que ele era tão sem caráter que havia desperdiçado apenas uma pílula. O jovem trêmulo sentou-se novamente na cama e, cobrindo o nariz com as mãos, começou a se desculpar com a moça. No entanto, a garota imediatamente pegou outro frasco e disse ao jovem para não se preocupar. Ela havia preparado pílulas de reserva por precaução. Em seguida, a moça continuou a massagear o jovem enquanto ele formava uma esfera de energia azul brilhante em suas mãos. Em particular, o jovem tentou se acalmar porque entendia que, se cometesse outro erro, com certeza deixaria a moça furiosa. Então a moça se levantou e lhe disse para esperar, e ela selaria alguns pontos na frente de seu corpo, pontos na área de Dantan. O jovem imediatamente corou, imaginando que elas realmente estariam sentadas uma em frente à outra, rastejando até o jovem. A garota disse que bloquearia o tributo a Tan por 1 hora e que o jovem poderia se acostumar com a energia nesse período. O rapaz ficou ainda mais preocupado e corou profundamente, e uma fina gota de sangue começou a escorrer de seu nariz novamente quando a garota o olhou diretamente nos olhos e o informou que, então, o básico estaria terminado. No mesmo momento, um líquido vermelho jorrou do nariz do jovem como uma fonte. A esfera de energia caiu novamente e o plano de criar a base falhou mais uma vez. Um segundo depois, o jovem começou a se desculpar em voz alta com a garota por ter desperdiçado outra pílula. A garota imediatamente colocou a mão no ombro do rapaz empolgado e disse para ele não se preocupar, pois achava que ele seria um maricas. Um segundo depois, a garota mostrou outro frasco de pílulas e disse que, por isso, havia preparado exatamente 80 dessas pílulas. O jovem ficou azul de choque e disse que a garota era de fato extremamente prudente. O jovem não conseguia nem pensar que era tão problemático para ele. Depois disso, o jovem começou a se desculpar. O rapaz e a moça concluíram que, aparentemente, teriam de suar naquela noite. Depois de algum tempo, o rapaz saiu coberto de suor e deu um suspiro de alívio, dizendo que finalmente haviam terminado e que ele estava muito cansado. Ele foi seguido por uma garota cansada e corada que disse que não achava que conseguiria dominar 8 vezes em uma noite. E esse cara é legal. De repente, uma espada caiu na frente dos pés dos jovens. Outro jovem começou a apontar o dedo indicador para sua irmã em choque e a falar sobre o homem ao lado dela em choque. Depois,
Esse jovem saiu correndo e gritando que a irmã não tinha mais pecado. O rapaz cansado e a moça olharam um para o outro com surpresa, sem saber o que dizer. Depois de um certo tempo, o chefe do comitê de admissões gritou alto e com raiva. No entanto, o trocadilho que o chefe estava dizendo não era traduzível. Um jovem levantou a mão e imediatamente perguntou ao chefe do comitê de admissões, tremendo de descontentamento, quando o exame de admissão começaria, começando a tremer de irritação. O chefe do comitê de admissões perguntou novamente sobre o exame de admissão e, em seguida, começou a gritar em voz alta e com raiva que esse jovem era o único que havia comparecido ao exame. Em seguida, o chefe do comitê de admissões gritou que o jovem havia sido aceito e que a seleção deste ano havia terminado. O jovem alegre colocou as mãos nas laterais do corpo com confiança, concluindo que, de qualquer forma, não havia necessidade de ir para casa. O exame havia sido aprovado e seu nome do meio havia sido escolhido. Nesse momento, uma garota comunicou que agora o segundo nome do jovem é Lonely Dog. O jovem ficou azul de horror e começou a gritar que devia haver algum engano. Em seguida, o cão solitário começou a gritar de frustração por ter sido arrastado para cá e imediatamente ter recebido um nome tão ruim, ao que a garota, sem nem mesmo se virar, disse ao cão solitário para amar seu nome e agradecer por ela ainda não tê-lo chamado assim. O jovem imediatamente bateu o pé e cruzou as mãos à sua frente. Lágrimas brotaram dos olhos do jovem quando ele começou a dizer que estava protestando. E como isso aconteceu? O jovem preferia voltar para sua casa para trabalhar no campo. A garota suspirou pesadamente e novamente agarrou o jovem pela nuca e o arrastou para algum lugar, dizendo que, se não fosse ele, quem salvaria o mundo? O jovem perguntou sobre salvar o mundo com insatisfação. Depois de algum tempo, a moça, com uma expressão séria no rosto, estava sentada à mesa e disse ao jovem que, na verdade, ela voou tão longe até o jovem porque ele foi escolhido pelo céu para salvar o mundo. Ao ouvir isso, o jovem ficou paralisado. Houve uma pausa muito incômoda. De repente, o jovem arqueou as sobrancelhas e disse que o mundo é tão cruel. Então por que salvá-lo? A moça imediatamente colocou uma espada e uma bainha sobre a mesa e disse que somente o escolhido poderia usar essa espada e, se o jovem não acreditasse nela, que ele mesmo a experimentasse. O jovem olhou para essa espada com desconfiança, franziu a testa e a pegou. Continuando a franzir a testa, o jovem a olhou e examinou e, em seguida, retirou-a abruptamente da bainha. O ranho escorria do nariz de um jovem excitado, e o próprio jovem estava coberto de suor quando começou a falar com uma voz nervosa sobre o que havia retirado imediatamente, e nem parecia haver efeitos especiais. O jovem achou que aquilo era uma bobagem. A moça fez uma expressão de leve desagrado no rosto e apontou o dedo indicador na direção do jovem, perguntando se ele acreditava agora ou se ela deveria procurar alguém para que o jovem visse se poderia dar conta dessa tarefa. O jovem imediatamente franziu as sobrancelhas, recusando, e lentamente começou a colocar a espada de volta em sua bainha, abaixando-a sob a mesa. O jovem bateu com a palma da mão na mesa e perguntou se a garota de repente pediria a essas pessoas para entrarem na brincadeira. Resumindo, o jovem disse que preferia encontrá-la ele mesmo. Depois dessas palavras, o jovem, com um sorriso no rosto, começou a procurar. Depois de um certo período de tempo, ele encontrou alguém para testar a espada. O homem que foi encontrado por um cão solitário perguntou novamente se ele precisava puxar uma espada. Então, esse homem se autodenominou o maior dos mágicos e perguntou por que ele não conseguia puxar a espada do jovem. Depois de alguns instantes, esse grande mágico tentou tirar a espada da bainha, mas não conseguiu. O jovem olhou para o grande mago com surpresa e perguntou se isso era mesmo verdade. Então, o grande mago entregou a espada a outro mago para que ele tentasse. Esse homem apontou o polegar para si mesmo e perguntou se ele realmente achava que aquele homem, o imortal homem forte, não conseguiria puxar a espada. Em seguida, o homem forte mortal começou a tentar puxar a espada para fora da bainha. Depois de alguns instantes, esse homem forte mortal começou a usar o máximo de sua força para puxar a espada. No entanto, ele não se moveu nem 1 milímetro. Várias pessoas se ajoelharam e disseram frustradas que isso não podia acontecer, que não conseguiam tirar uma simples espada da bainha. O jovem riu alto desses perdedores. No final, o jovem testou mais de 10 pessoas, mas ninguém conseguiu puxar a espada. Em seguida, o jovem se apresentou em um círculo de belas garotas que o chamaram de rei. Falaram sobre como ele era legal e prometeram que o seguiriam até os confins do mundo. O jovem concluiu que, não importa como você olhe para isso, ele realmente é o escolhido. Risos. No futuro,
O jovem decidiu que primeiro salvaria o mundo e depois se tornaria um imperador. Respirando fundo, o jovem gritou bem alto que era quase um D. Depois de observar as ondas do mar quebrando nas rochas, o jovem voltou correndo e pulando, cantarolando uma música para si mesmo. A garota, olhando para o jovem satisfeito, pensou consigo mesma sobre por que ninguém conseguia uma espada. Atrás da irmã, havia vários jovens chorosos que pediam à irmã que devolvesse suas coisas. A garota estava pensando consigo mesma que, alguns dias antes, a irmã, por precaução, avisou a todos os alunos do clã que chamassem Tchau. Em seguida, a garota se virou na direção daqueles jovens e mostrou o punho, informando-os de que, se alguém falasse, aqueles discípulos do clã, com lágrimas nos olhos e rostos assustados, mostrariam gestos de coração e gritariam que o jovem irmão era realmente o escolhido, de modo que a irmã não poderia se preocupar com a fala de um deles. A irmã devolveu as coisas aos alunos e fez um gesto com o polegar levantado para cima, continuando com seus afazeres. Esses dois já estão brigando há 3 dias e 3 noites. Na sala de aula, as meninas disseram que, nos últimos dias, concluíram com sucesso um curso sobre a história da imortalidade mundial e agora começarão a estudar uma nova disciplina chamada 3 Leis Principais da Imortalidade. O jovem cansado e torturado, nesse momento, concluindo que, durante esses dias, ele achava que sua especialidade era história. A moça sorriu terrivelmente e levantou o dedo indicador à sua frente, informando que, em primeiro lugar, em caso de perigo, um jovem deveria ser extremamente cuidadoso. Em hipótese alguma revelar suas cartas, planejar tudo cuidadosamente e só então partir para a ação e, depois de matar, espalhar as cinzas do inimigo. Depois de ouvi-la, o jovem ficou instantaneamente coberto de gotas de suor frio, pensando que essa garota não deveria ser tão séria e tão louca. Aproximando-se mais, a garota mostrou 2 dedos e disse que, em segundo lugar, bons garotos não recebem lições de exibicionistas. A garota disse que, em nenhum caso, você pode receber lições de gays longos. Você não pode pescar, e também não pode organizar brigas e não pode abrir os olhos dela. Ao ouvir isso, o jovem bateu com os punhos na mesa com desagrado e perguntou por que era impossível abrir os olhos dela. Naquele momento, a garota teve vontade de bater na cabeça do rapaz com um martelo. No entanto, ela fez isso mesmo assim, e uma fonte de líquido vermelho jorrou do nariz do jovem. Tendo voado para outra parte da sala de aula, o jovem se dirigiu a ela como irmã e informou que entendia tudo. Segurando um enorme martelo de madeira nas mãos, a irmã disse que, por algum tempo, eles fariam isso, de modo que, se a irmã tivesse negócios fora de casa, ela sairia e o jovem, enquanto isso, ficaria sentado em casa conversando. Saindo da sala de aula, a menina informou que, em caso de visitas indesejadas, ela havia colocado armadilhas perto da casa, de modo que a menina não aconselha esse rapaz a sair, senão ele pode voltar em partes. O jovem animado também pediu à irmã que parasse, pois ela ainda não havia contado o terceiro conjunto de regras. A garota parou e informou que o terceiro grupo de regras que os imortais deveriam seguir. A garota se virou e abriu um sorriso, dizendo que a terceira regra era que você precisava ouvir as palavras de sua irmã. O jovem congelou e corou profundamente, concordando com cada palavra de sua irmã. Ao mesmo tempo, um grito alto foi ouvido na ilha flutuante de Dandelion. Toda Dandelion estava tremendo de tanto gritar com a pergunta de para onde tinham ido todas as pílulas humanas que construíram as fundações. Um ancião gritou em voz alta que tinha certeza de que isso era novamente um truque daquele aluno ruim. O ancião Tai Bai, ou mestre iluminado Tai Bai, gritou em voz alta e cruelmente que essas pílulas eram uma ordem do chefe. Além disso, o velho Tai Bai gritou que não queria trabalhar duro para fazer outro lote dessas pílulas. O mestre Tai Bai pulou abruptamente em sua espada e voou para algum lugar gritando para que essa aluna detestável devolvesse o que havia roubado. Caso contrário, de repente o mestre Tai Bai se chocou contra uma barreira de proteção. Pressionando o rosto para perto de si, o mestre Tai Bai se surpreendeu ao ver que sua aluna havia realmente aprendido a erguer uma barreira. O velho Tai Bai não esperava por isso. Depois de destruir a barreira, o mestre Tai Bai gritou com raiva uma pergunta sobre se essa aluna detestável havia decidido colocar barreiras mágicas em seu território. Em seguida, o velho Tai Bai gritou que essa garota não deveria esperar misericórdia. Depois de algum tempo, respirando pesadamente, o velho Tai Bai chegou ao seu destino a pé,
tocando os pedaços de papel amarelo com hieróglifos vermelhos no tronco. O velho Tai Bai ficou instantaneamente coberto de gotas de suor frio e congelou de horror, percebendo que havia tocado nos talismãs mágicos que estavam explodindo. No mesmo momento, houve uma forte explosão, tendo caído na grama. O mestre torturado e espancado Tai Bai disse que era muito baixo zombar do velho, e ele ainda mostraria esse discípulo, derramando suas lágrimas amargas. O velho Tai Bai tateou a grama em busca de outra pilha de talismãs mágicos explosivos. Percebendo isso, o velho Tai Bai praguejou cansadamente. Depois disso, a floresta se encheu de explosões altas e incessantes, bem como dos gritos do amaldiçoado velho Tai Bai. Uma hora após o fim das explosões, todo carbonizado e com as roupas rasgadas, o mestre Tai Bai segurou-se nervosamente no tronco de uma árvore e derramou lágrimas. Então, o velho Tai Bai gritou bruscamente que o discípulo se recusava a sair com o velho. De repente, um jovem abriu a porta e derrubou o velho torturado Tai Bai com ela. Então, o jovem olhou por trás da porta e perguntou ao ancião Tai Bai quem ele era. O mestre Tai Bai levantou a mão trêmula com o dedo indicador para cima. Em seguida, levantou a cabeça com um enorme galo na testa e com sangue escorrendo do nariz, gritando que era o mestre do jovem. Ao mesmo tempo, a garota suspirou para si mesma e refletiu que, afinal, não havia colocado armadilhas suficientes. Ao retornar, a garota decidiu firmemente acrescentar mais algumas armadilhas. Depois de trocar de roupa, insatisfeito e manchado de fuligem, o ancião que estava por perto franziu a testa e perguntou ao jovem que ele era o gênio escolhido pelo céu. O jovem sorriu timidamente e coçou a cabeça, perguntando novamente sobre o gênio. Então, o jovem começou a garantir ao mestre Tai Bai que ele não era tão legal. O velho Tai Bai desviou o olhar com indiferença e disse que isso não era realmente importante, porque agora o jovem é um discípulo do mestre Tai Bai. Então, ao dar uma olhada no copo vazio, o velho Tai Bai ficou horrorizado, pensando que isso não podia acontecer. Então, o mestre Tai Bai correu rapidamente para essas bolhas e começou a listar, horrorizado, entre essas bolhas de vidro aquelas que continham pílulas de harmonia, energia Chi e pílulas espirituais. O velho Tai Bai ficou horrorizado ao perceber que, além das pílulas que lançavam as bases, seu discípulo havia roubado muito mais. Então, o velho Tai Bai, com lágrimas nos olhos, virou-se bruscamente na direção do jovem e, horrorizado, gritou uma pergunta sobre o que, realmente, ela derramou tudo nele. O jovem fez uma leve reverência e sorriu timidamente, informando que a irmã mentora não permitia que ele comesse nada além dessas pílulas. No mesmo momento, o mestre Tai Bai rugiu de raiva e gritou bem alto que esse pirralho queria que o velho Tai Bai morresse. No entanto, de repente, o jovem tirou um pergaminho de algum lugar e o colocou na frente dele, fechando os olhos com medo. No mesmo momento, uma poderosa corrente de fogo começou a sair do pergaminho, derrubando o velho Tai Bai para fora da casa e queimando seu rosto. Então, o velho Tai Bai caiu de joelhos e começou a chorar novamente, percebendo que havia caído na armadilha do talismã do fogo eterno. Ao sair de trás do buraco na casa, o jovem olhou para o velho Tai Bai com surpresa. Então, hesitante, o jovem foi até ele e começou a pedir perdão ao mestre Tai Bai, dizendo que sua irmã havia lhe dado a arma para proteção, então ele a usou. Em seguida, o jovem começou a se desculpar novamente, com uma expressão de culpa no rosto, por tudo ter sido tão inconveniente. O velho maligno e carbonizado, Tai Bai, congelou e, de repente, agarrou o jovem pela mão e, chamando de pirralho, cutucou-o com o dedo indicador e disse que esse jovem havia comido todas as pílulas que pertenciam ao velho Tai Bai. Portanto, agora ele teria que resolver toda essa bobagem. O velho que estava por perto congelou com o rosto franzido. Sentindo um forte tremor na mão excitada e coberta de gotas de suor frio, aquele cara. O jovem sorriu levemente, percebendo que um pouco mais e sua mão estava acabada. Chamou o velho Tai Bai de general e, em seguida, anunciou em voz alta que estava aguardando as instruções do mestre Tai Bai. Ao ouvir isso e com uma expressão terrível no rosto, o velho Tai Bai relatou que, nesse caso, o mestre Tai Bai abruptamente agarrou o jovem e correu com ele em direção às suas sugestões gritantes de que o jovem deveria entrar na fornalha, e eles derreteriam as pílulas de volta desse discípulo. O velho Tai Bai riu maldosamente e correu rapidamente, decidindo que esse era um ótimo plano. Depois de algum tempo,
O velho Taibai e o jovem chegaram a Dandai e a ilha flutuante, correndo até a enorme fornalha. O mestre Taibai deu um solavanco e abruptamente jogou o jovem na fornalha com gritos de fuga. O jovem gritou e chamou sua irmã, pedindo que ela o salvasse. O mestre Taibai, nesse momento, cruzou as mãos à sua frente, unindo os dedos indicador e médio. Usou a técnica de ignição. Entretanto, de repente, houve uma explosão alta e poderosa que arrancou do chão até mesmo as árvores que cresciam perto da casa. O mestre Taibai, por outro lado, estava deitado no chão com a cueca chamuscada e se perguntava em voz alta que bobagem era aquela e por que ela pegou fogo de repente. Imediatamente, uma das alunas saiu de trás da parede, virou-se para o mestre Taibai e disse que, há alguns dias, sua irmã estava fazendo a prevenção da fornalha. Ao ouvir isso, o mestre Taibai tremeu violentamente e deu um tapa na testa com a palma da mão. De repente, o velho Taibai deslocou as sobrancelhas para a ponte do nariz e abriu abruptamente os olhos cheios de raiva, começando gradualmente a perceber isso. Assim, seu aluno adivinhou com antecedência que o mestre Taibai gostaria de mandar o garoto para o forno. É por isso que ela fez um truque tão sujo. De repente, o mestre Taibai pegou sua espada, que estava pendurada na parede, e, tirando-a, rugiu com raiva, perguntando como seu discípulo poderia deter o mestre Taibai agora. No entanto, depois de tirar a espada da bainha, o velho Taibai congelou de horror e arregalou os olhos, vendo que estava segurando uma espada quebrada em suas mãos trêmulas. Um segundo depois, o velho Taibai começou a derramar lágrimas e ranho, lamentando em voz trêmula que aquela era a melhor espada divina. De repente, o velho Taibai gritou em voz alta que estava furioso com esse aluno. Imediatamente depois, uma fonte de líquido vermelho jorrou dos ouvidos e da boca do velho Taibai. O mestre Taibai caiu no chão, inconsciente. O jovem olhou para o velho Taibai com surpresa e depois suspirou aliviado, pensando consigo mesmo que essa irmã é legal. O jovem se perguntou se ela também havia previsto isso. Quando aquela aluna detestável era pequena, ela fumava de todas as formas possíveis. Uma garotinha roubou muitas pedras mágicas do mestre Taibai, fazendo com que o velho Taibai se lamentasse e chorasse de joelhos por causa de suas pedras preciosas. Além disso, uma menina ameaçou um dos alunos com uma espada e lhe disse para tirar todos os amuletos que ele escondia no bolso. O mestre Taibai teve que repreender um aluno detestável sobre o fato de que não se pode chantagear alunos mais fracos do que você. Em retaliação, a menina astuta roubou vários frascos de pílulas, o que fez o mestre Taibai chorar novamente pelo fato de ter passado um ano inteiro criando essas pílulas. Lembrando-se desses trechos do passado, o mestre Taibai gritou alto e com raiva que seu novo aluno havia bebido todas as pílulas que um aluno adulto havia roubado mais uma vez. A própria garota já apareceu aqui. Vendo-a, o mestre Taibai virou a cabeça para o lado, congelado de surpresa. A garota se virou calmamente para o professor Taibai e disse para ela olhar para si mesma, o que significa que o mestre Taibai não faria nada com ela. Então essa aluna está calma. O mestre Taibai esfregou cansativamente o rosto com a palma da mão e disse em voz baixa que seu discípulo, mais cedo ou mais tarde, expulsaria o velho Taibai de si mesmo. A garota com o olhar mais calmo apontou a mão para o jovem sentado em seu colo e se virou para o professor Taibai dizendo que eles têm esse gênio capaz e charmoso. Então isso deve agradar ao velho Taibai. O ancião Taibai se aproximou de seu aluno e perguntou em um sussurro sobre o fato de que esse tolo é querido pelo coração de seu aluno. Por isso a garota o ajuda. O aluno respondeu brevemente que o mestre Taibai estava certo. O velho Taibai deu uma risadinha, pensando consigo mesmo que nunca tinha visto seu discípulo se esforçar tanto por alguém. O ancião Taibai sugeriu, em particular, que talvez sua aluna estivesse apaixonada. No entanto, de repente, o ancião Taibai se levantou da cama e se endireitou. Em seguida, o mestre Taibai cerrou o punho e anunciou em voz alta que já tinha visto muita coisa, por isso podia dizer com segurança que esse jovem era um tolo comum. Franzindo os lábios, o professor Taibai concluiu que o relacionamento romântico de sua aluna ameaçava a segurança das pílulas do velho Taibai. De repente, a garota cruzou as mãos na frente dela e se virou para o professor Taibai, informando de que ele já era grande com elas. E então a garota perguntou ao velho Taibai sobre o fato de que talvez ele saísse da cama primeiro. O ancião Taibai apontou bruscamente o dedo indicador para o jovem e disse irritado que esse garoto estava drogado com elixires. Depois, continuando a apontar o dedo indicador, o velho Taibai começou a falar com uma voz confiante que o jovem poderia ficar doente a qualquer momento. Resumindo, o professor Taibai anunciou com confiança que,
A partir daquele momento, ele proibiria o jovem de tomar qualquer droga mágica de natureza narcótica, ao que a aluna deu uma risada alta e se virou para o professor Tai Bai, informando de que ele próprio ainda é um viciado em drogas, pois há mais de 100 anos o velho Tai Bai toma seu elixir milagroso, pelo menos, tem rena. O ancião Tai Bai congelou por um segundo, corou profundamente e continuou a apontar o dedo indicador na direção do jovem com as palavras: "Você não pode dizer isso sobre seu professor." Em seguida, o velho Tai Bai disse a seu discípulo para pegar seu discípulo milagroso o mais rápido possível e ir caçar monstros para ganhar experiência e aprimorar suas habilidades. A garota sorriu docemente, mas o jovem corou de excitação, e o ranho começou a escorrer de seu nariz quando o jovem ouviu falar sobre caçar monstros. Depois de um certo tempo, o jovem corou de prazer e doçura quando perguntou à irmã sobre o fato de essa gracinha ser um monstro. A aparência desse monstro em momentos normais se assemelhava a um filhote de tigre grande e fofo. O jovem acariciou seu peito fofo com as mãos e disse em voz alta que achava engraçado o fato de esse monstro ser um espantalho. A irmã, com uma expressão calma no rosto, disse que era ótimo ver que esse monstro não assustava o jovem. Então era hora de começar. O jovem congelou e levantou as sobrancelhas de surpresa. A aparência desse filhote de tigre durante a batalha era aterrorizante. Um enorme monstro dentuço com olhos vermelhos. O jovem, que ainda não tinha visto tudo isso, voltou-se para a irmã surpreso, esclarecendo que precisava matar essa gracinha. Em resumo, o jovem disse que sua irmã era cruel. Olhando para o monstro enfurecido, a garota cruzou as mãos à sua frente, com uma expressão calma no rosto. Disse que, portanto, o próprio jovem o mataria, já que o monstro não resistiria. O monstro, ao ouvir isso, ficou muito preocupado, lembrando-se de que, algumas horas antes, esse terrível estudante havia tomado toda a família do monstro como refém e o espancado. Olhando para o pai, a mãe, o irmão mais velho e o do meio, o monstro mais novo ouviu horrorizado a ordem daquela aluna para não inventar resistência, caso contrário a garota cortaria toda a sua família. No mesmo momento, um jovem com lágrimas nos olhos abraçou o monstro, gritando que sua mão não se levantaria para fazer tal coisa. O monstro choroso abraçou o jovem de volta e se aconchegou. A irmã irritada aproximou as sobrancelhas da ponte do nariz e disse ao monstro que atacasse, mas que não ousasse morder de verdade. Ao que o monstro começou a rosnar e miar com lágrimas nos olhos. De repente, o monstro agarrou a cabeça do jovem com suas garras e começou a derramar lágrimas como uma cachoeira, enquanto miava baixinho e muito alto. O jovem imediatamente ficou coberto de gotas de suor frio e franziu os lábios nervosamente. De repente, uma espada afiada mergulhou no corpo de um monstro que chorava de dor e caiu bem em cima do jovem assustado. A irmã se aproximou do jovem e o informou que o mundo é insidioso e que todos ao redor querem enganar esse jovem. Portanto, em hipótese alguma você deve se deixar enganar, caso contrário, o jovem morrerá. Ao que o jovem disse brevemente que entendia. Quando chegaram à caverna, a irmã acenou com a cabeça e se ofereceu para encontrar outro monstro agora. Um jovem animado estava ao lado dela. Nas profundezas da caverna, um tigre de olhos cor-de-rosa estava sentado e olhava para esses alunos. Depois de um certo tempo, o jovem já era capaz de lidar com monstros de forma rápida e clara. Segurando sua espada com confiança, o jovem atacou o monstro serpente e o cortou em pedaços. A irmã concluiu que, nos últimos dias, seu herói estava se aprimorando nas montanhas, sem se poupar. Depois de lidar com o monstro, coberto de suor, o jovem sorriu satisfeito e disse que precisava ficar mais forte. Enquanto o jovem estava de pé, confiante, com a espada nos braços e pensando, um aluno observador com a bochecha azul inchada, um presente da irmã do mentor, saiu de trás das pedras. Olhando para o jovem, o aluno concluiu que, como o garoto havia cortado muitas cobras nos últimos dias, talvez não houvesse mais necessidade de cuidar dele. Logo os dois voltaram para casa, comendo 2 enormes pernas de carne com ossos. O jovem informou alegremente à irmã que havia matado 5 monstros hoje. A garota apareceu com um prato cheio de pernas de carne com osso e, com um sorriso no rosto, disse que era incrível. Concentrado em escolher um pedaço de carne com osso,
O jovem se virou para a irmã e perguntou por que a garota o alimentava apenas com carne. O jovem também disse que não se recusaria a comer legumes agora, ao que a garota sorriu calorosamente e disse que tudo isso se devia ao fato de o jovem ainda não ter conseguido terminar de comer o monstro que ele havia matado há alguns dias. Olhando para os pedaços de carne fritos e quentes nos ossos, o jovem olhou para o prato com horror e pediu à irmã que esperasse, perguntando ao mesmo tempo o que ela realmente queria dizer ali. Lembrando-se de como o próprio jovem abraçou e chorou com aquele monstro, ele ficou azul de horror. Então, com lágrimas nos olhos, o jovem começou a comer aquela carne com osso e perguntou com voz trêmula se o monstro que ele havia matado era tão delicioso. A irmã começou a rir e disse ao jovem que até pouco tempo atrás estava apaixonada por ele, e agora estava falando sobre o sabor desse monstro. O jovem mordeu um pedaço de carne e congelou, dirigindo-se irritadamente à irmã e perguntando sobre o que ela estava começando, pois eles estavam se comunicando normalmente. De repente, um fino fio de líquido vermelho escorreu da boca do jovem. Depois de alguns instantes, o jovem caiu abruptamente no chão. A irmã se aproximou lentamente do jovem verde trêmulo, que perguntou horrorizado o que era aquilo, pois não poderia haver veneno na comida, ao que a garota de olhos vermelhos fez uma expressão terrível no rosto e anunciou com uma voz sepulcral que havia matado a irmã dele. No entanto, o jovem não deveria se preocupar, pois eles se encontrarão em breve, ao que o jovem, de cujo nariz e boca escorria um líquido vermelho escuro, apontou um dedo indicador trêmulo na direção do vestido da moça e disse que tudo aquilo era uma bobagem, já que essa garota tem o mesmo cheiro que sua irmã. Além disso, o jovem acrescentou que a calcinha delas é a mesma. Ao ouvir isso, a garota arregalou os olhos em choque, abriu um pouco a boca e depois corou de vergonha. Afastando-se da mesa, a irmã relatou nervosamente que o desenvolvimento de venenos está se desenvolvendo ativamente. Portanto, a comida deve ser verificada com antecedência. O jovem se levantou e olhou para as costas da moça, e o líquido vermelho continuou a escorrer de seu nariz. Quando o jovem chegou à mesa, a irmã, com um sorriso no rosto, disse que sempre havia feito isso antes, mas que era hora de o jovem aprender. Então, a irmã abruptamente colocou uma enorme pilha de manuscritos sobre a mesa e anunciou que eram 18 volumes sobre veneno. A irmã também observou que o jovem precisava se familiarizar com eles completamente, ao que o jovem animadamente cruzou as mãos à sua frente e pediu que talvez eles pudessem praticar melhor a esgrima. Depois de um certo tempo, o jovem encostou uma espécie de coisa em uma tigela de arroz e informou que, ao que parece, não havia veneno ali. Alguns dias depois, um jovem trêmulo estava deitado todo verde sobre a mesa ao lado de um punhado de arroz cozido, ao que a irmã pegou pauzinhos de madeira e informou calmamente que o veneno não estaria necessariamente na comida, pois também poderia estar nos pauzinhos de um jovem. Um mês depois, o jovem estava sorrindo de forma astuta e ampla, dizendo que tudo estava limpo dessa vez. Entretanto, depois de comer, o jovem estava tremendo violentamente de novo e deitou-se na mesa todo verde com um punhado de arroz cozido perto do rosto. A garota, com uma expressão calma, disse que se não houver veneno nos pratos, isso não significa que ele não aparecerá quando misturado. 3 meses depois, o jovem provou cuidadosamente um pequeno pedaço de comida para descobrir se havia veneno ou não. Alguns instantes depois, um jovem alegre correu até a irmã e a informou que, dessa vez, não havia absolutamente nenhum veneno, ao que a irmã disse que definitivamente o havia adicionado, franzindo ligeiramente as sobrancelhas. A moça anunciou que chamaria o mestre Tai Bai para que ele também provasse a comida, e eles fariam uma verificação coletiva. Depois de algum tempo, o pobre Tai Bai estava deitado na mesa com lágrimas nos olhos, todo verde por causa do envenenamento e com um punhado de arroz cozido ao seu lado. A moça relatou com firmeza que havia dito que havia adicionado veneno, arqueando as sobrancelhas de forma estranha. A irmã coçou o queixo pensativamente e sugeriu que, talvez devido ao fato de o jovem ter cometido erros muitas vezes, seu corpo simplesmente se acostumou com o veneno. O jovem preocupado apontou com as palmas das mãos para o idoso que estava por perto, vomitando arroz cozido e de cujo nariz escorria uma fonte de líquido vermelho. Em seguida, o jovem se voltou animado para a irmã e se ofereceu para pensar nisso mais tarde, já que agora é necessário ajudar o avô a amarrar o cavalo, caso contrário ele perderá os cascos. Depois de um certo tempo no quarto de algum aluno, a irmã ameaçou aquele jovem surpreso com sua espada afiada e disse ao amigo de torta para tirar a roupa. Depois de ficar parado por alguns segundos, o aluno pulou abruptamente na cama e deitou-se nela de forma coquete,
corando de vergonha. Esse jovem se virou para a irmã e pediu que ela o ajudasse a se despir. A saliva começou a escorrer da boca do aluno quando ele pensou, com uma expressão de flerte, que, como dizem, sua irmã gosta de alugar quartos para dois. O jovem presumiu que, ao que parece, isso é verdade. Depois disso, o jovem deu uma risadinha para si mesmo. A irmã se aproximou e rasgou todas as roupas do aluno. O jovem ficou cada vez mais sedutor durante esse momento, comentando em voz alta que sua irmã gosta mais, e então começou a pedir educadamente que ela fosse mais gentil, deixando o discípulo corado e satisfeito sem roupas. A garota pegou as vestes douradas e disse que o teste do clã estava no nariz. Portanto, ela pegará emprestada a armadura leve desse discípulo, coberta de gotas de suor frio. O aluno começou a cobrir o corpo com as mãos e perguntou à irmã, surpresa, se ela realmente não estava interessada no corpo do aluno e se eles não passariam a noite juntos. Depois de um certo tempo, a irmã jogou aquela armadura leve na direção do discípulo recém-formado, dizendo que o teste anual do clã seria realizado no próximo mês. A irmã também informou que todos os alunos dos níveis inferiores deveriam participar, e esse tesouro, ou seja, a armadura leve, protegerá o corpo de um jovem. O jovem olhou surpreso na direção dessa armadura leve. Em seguida, pegou-a com a ponta dos dedos e apertou o nariz, relatando simultaneamente como essa armadura fedia. Em seguida, o jovem se virou para a irmã e perguntou se poderia pedir a ela que não roubasse os infelizes estudantes, pegando um monte de frascos de pílulas e uma enorme pilha de manuscritos. A moça relatou que houve casos fatais na história quando a moça parou abruptamente e relatou que também estava dando aqueles frascos com todos os tipos de remédios e uma pilha de amuletos para o jovem. A garota notou que esse era o caso. Por precaução, ao que o jovem ficou azul e perguntou, horrorizado, se esses remédios e amuletos, por acaso, não haviam sido roubados dos estoques do mestre Tai Bai, ao que a irmã ergueu as sobrancelhas em leve surpresa e, com um sorriso no rosto, acreditou que o jovem não poderia se preocupar, já que, é claro, a irmã não os roubou. Então, a garota, com um sorriso no rosto, informou ao jovem que havia atordoado o mestre Tai Bai e, depois disso, recebeu sua recompensa de forma honesta e justa. Ao ouvir isso, o jovem franziu a testa e corou de horror, relatando quanto isso foi cruel, mesmo que o mestre Tai Bai ainda seja uma fruta. A irmã olhou com entusiasmo para o jovem e colocou a mão em seu ombro, dizendo que aquele era um evento perigoso, e ali a morte de um jovem poderia acontecer a qualquer momento. Então a moça perguntou ao jovem, não lhe parece que uma capela para o mestre de Tai Bai não é um preço tão alto pela vida de um jovem? O jovem fez um gesto de polegar para cima na frente dele e sorriu, dizendo que era justo. 3 dias depois, uma grande multidão de pessoas se reuniu em uma reunião solene antes do início do teste. Além deles, estava o chefe do clã chamado Rebai, quem sonha em se tornar imortal. Além disso, esse chefe de clã já está na metade do caminho, considerando o chefe do clã chamado Eibai. As celestiais coradas gritavam de amor, dizendo que o chefe do clã era tão bonito e que queriam ter filhos com ele. Outra garota se perguntou como isso poderia ser suportado, porque é muito embaraçoso. Então ela gritou que o chefe do clã chamado Eibai é o melhor do reino do meio. De repente, o chefe do clã chamado Raibai limpou a garganta, atraindo a atenção de uma multidão de pessoas. Em seguida, o chefe do clã, em voz alta, pediu a todos que fizessem silêncio. Depois disso, o chefe do clã anunciou que este ano ele foi instruído a iniciar esse evento. No entanto, de repente, houve uma forte chuva, o que fez com que o chefe do clã, chamado Raibai, se molhasse instantaneamente, juntando as sobrancelhas à ponte do nariz com irritação. O chefe do clã subiu abruptamente ao céu e anunciou em voz alta que, assim que ele começou, imediatamente começou a chover. Pegando uma espada afiada e concentrando energia brilhante nela, o chefe do clã franziu a testa com desagrado e se voltou para o Lorde, perguntando-lhe onde estava sua consciência. Olhando para o céu nublado com grandes gotas de chuva, o chefe do clã chamado Reibai gritou em voz alta a pergunta que realmente o senhor não podia esperar até que o jovem terminasse seu discurso. Depois disso, o chefe do clã atacou. As nuvens se dissiparam instantaneamente e o sol brilhou. O jovem levantou o dedo e ergueu a cabeça para o céu, espantado com o fato de o chefe do clã ter dispersado as nuvens com um único golpe de espada. Então o jovem disse que não é à toa que o cara é o chefe, porque é muito assustador. Ao que outro aluno, com uma expressão de insatisfação no rosto,
informou que estava chovendo novamente este ano e que, mais uma vez, o chefe estava dispersando as nuvens. Ao ouvir isso, o jovem olhou surpreso na direção daquele aluno insatisfeito e perguntou novamente sobre o fato de que todo ano começa a chover e a cabeça corta as nuvens. O aluno insatisfeito fez beicinho e disse que a cabeça deles era azarada. Portanto, não importava o dia que ele escolheria para o evento, pois com certeza choveria. Como resultado, o discurso do chefe se arrastou por 2 horas inteiras. Depois de um certo tempo, uma multidão de pessoas se reuniu perto da Baía de Pinglai, no local do início do teste. A irmã apontou o dedo indicador na direção do jovem e, com voz firme, começou a dizer que, antes de sair, o jovem não deveria se esquecer de escovar os dentes, lavar o rosto, ir ao chuveiro, trocar de roupa, bem como a roupa de baixo. Em seguida, a moça disse ao jovem que não comesse nada e não se esquecesse da bolsa que sua irmã lhe dera, ao que o jovem, corado de vergonha, franziu os lábios e voltou-se para a irmã dizendo que, depois do segundo lembrete, era possível parar. Ao redor das pessoas surpresas que olhavam para eles, o jovem amarrotou nervosamente as roupas e pediu à irmã que não falasse sobre isso na frente de todos. Alguém, pelas costas do jovem, começou a dizer que ele era como um iniciante. Em seguida, virou-se para o jovem e informou que eles estavam no primeiro grupo e que ele poderia participar. O jovem sorriu amplamente e acenou com a mão, informando que já estava a caminho. No mesmo momento, um trio de alguns alunos astutos apareceu na frente do jovem, que o cumprimentou. O jovem congelou em choque e começou a se afastar lentamente. O chefe do clã, chamado de Alto, puxou as sobrancelhas até a ponte do nariz e disse que esperava que todos os participantes do teste voltassem. Em seguida, o chefe do clã anunciou que queria abrir um novo mundo para elas, de modo que os alunos deveriam lutar até o fim. As duas meninas olharam para as costas escuras do chefe do clã chamado Eibai. O chefe do clã estava dizendo àquelas meninas que elas eram as mais sensuais do plano. Portanto, o chefe do clã acredita que elas serão capazes de concluir essa missão. Essas duas moças, coradas de vergonha, disseram que poderiam arrastar essa pessoa para a cama. Em seguida, as moças perguntaram ao chefe do clã o que deveriam fazer se o rapaz não estivesse interessado em moças. Ao ouvir isso, o chefe do clã percebeu que as moças estavam certas. Então, o chefe do clã bateu com o punho na palma da mão e disse que deveria prever essa opção. Depois de um certo tempo, os 3 discípulos se levantaram e olharam para as costas do chefe do clã chamado Haibai. Esse chefe do clã se dirigiu a esses rapazes e disse que eles eram conhecidos em certos círculos, portanto, também participariam dessa missão. De repente, esses 3 estudantes arrancaram abruptamente a parte de cima de suas roupas e ficaram em diferentes poses de modelo, exibindo seus corpos. Em seguida, esses jovens se voltaram para o chefe e acreditaram que ele não poderia se preocupar, pois esses alunos sabem jogar tanto de forma ativa quanto passiva. Os alunos também relataram que não importa o que o jovem gosta, pois esses rapazes o satisfarão, ao que o chefe do clã abriu um sorriso satisfeito e disse que não era à toa que esses alunos tinham o título de pombas mais famosas do clã. De repente, o chefe do clã ficou coberto de gotas de suor frio e, horrorizado, perguntou aos alunos como eles o chamavam agora. Os alunos o chamaram de chefe novamente, de forma breve e confiante. O chefe do clã, chamado Eibai, imediatamente franziu a testa e gritou cruelmente se esses jovens estavam sofrendo bullying. Então, o chefe do clã começou a perguntar com raiva aos alunos se eles realmente não viam que ele estava tentando ser muito misterioso. Depois disso, o chefe do clã começou a perguntar maldosamente aos alunos como eles conseguiam passar por ele tão facilmente. Depois de algum tempo, o chefe do clã suspirou pesadamente e olhou para o céu, dizendo em voz alta que gostaria que esses rapazes conseguissem completar sua missão. De repente, aquela garota se aproximou dele e, com uma voz calma, disse ao chefe do clã que ele não deveria se preocupar, pois os alunos dariam conta do recado. Imediatamente, o chefe do clã se voltou para uma garota chamada Xiuai e perguntou se ela estava preocupada com o jovem, que, como se viu, não estava. Chamava-se Gao Bilgi. Xiuai respondeu que havia planejado tudo para Gao Bilgi, para que o jovem ficasse bem. Nesse momento, dentro do barco voador, Gao Bilgi, corado de vergonha e com outro sangramento nasal, tentou se conter. Uma bela discípula do clã se dirigiu a Gao Bilgi pelo nome e disse que ele devia estar muito cansado. Então, essa garota supôs que o problema era que Gao Bilgi estava ao lado do gelo Xiuai todo esse tempo. Gao Bilgi estava coberto de gotas de suor frio,
mas ainda tentava se conter enquanto aquela garota paqueradora sussurrava em seu ouvido, oferecendo-se para brincar com eles. O próprio Hyugi ficou desapontado ao pensar que seu sonho finalmente havia se tornado realidade, mas ele mesmo não conseguia sair do lugar porque estava com medo. Hyugi lembrou-se de que, pouco antes desses eventos, a irmã Shivai havia lhe dado várias bolsas de seda. Então, a irmã Shivai anunciou que Hyugi deveria abrir a primeira bolsa depois de sair dali. Um jovem deveria abrir a segunda bolsa durante a prática de meditação. A irmã Shivai me disse para guardar a terceira bolsa para o caso de os inimigos a espremerem em um canto, segurando uma armadura leve em forma de cueca. A irmã Shivai, com uma expressão impassível, disse que este mundo é perigoso, pois aqueles que pulam em volta das meninas morrem jovens. Depois disso, Shivai informou que essa cueca é mágica. Entretanto, se houver qualquer indício de modificação na calça, ela explodirá. Nesse caso, a irmã Shivai aconselhou a escolher seus companheiros com mais cuidado. Lembrando-se de tudo isso, Hyugi ficou envergonhada, rugiu com uma cachoeira de lágrimas e silenciosamente se dirigiu a Shivai dizendo que ela o havia enganado, olhando para Hyugi que chorava e estava confusa. Uma dessas moças imediatamente começou a perguntar sobre o que havia acontecido. Em seguida, ela começou a dizer a Hyugi que o jovem não deveria ser tímido. A segunda garota continuou a oferecer a Hyugi que brincasse com eles, derramando uma fonte de lágrimas. O envergonhado Hyugi, com uma voz pesada, imediatamente disse que não gostava muito de garotas e depois disse que era impotente. As moças pararam abruptamente de flertar e se levantaram. Uma delas confessou, e a segunda chamou Hyugi de coitado. Ao ver as moças irem embora, Hyugi deu um suspiro de alívio, pois, mesmo que fosse um pouco, o jovem conseguiu resolver tudo. No entanto, dois jovens apareceram de repente, em poses de modelo, e se dirigiram carinhosamente a Hyugi dizendo que tinham ouvido todas as palavras que o jovem havia dito. Depois, um desses alunos relatou que também não estava interessado em mulheres. Hyugi abruptamente deu um tapa em seu rosto com a palma da mão, proferindo palavras sobre a vergonha espanhola, ficando verde e coberto de gotas de suor frio devido à excitação. Hyugi se desculpou com esses jovens dizendo que eles não faziam o seu tipo, pois Hyugi prefere caras animados. Um desses jovens franziu a testa com desagrado e apontou o dedo indicador para Hyugi, chamando-o de fraco e passivo. Em seguida, esse jovem sorriu de forma coquete e disse que Hyugi não precisava se preocupar. De repente, esses dois alunos flexionaram os músculos e se transformaram em atletas musculosos. Hyugi ficou verde de terror novamente, e um líquido vermelho escuro jorrou de sua boca como uma fonte. Aqueles jovens se levantaram em belas poses e abriram sorrisos de flerte, oferecendo ao Bugvi que se divertisse. O Bugvi se encolheu em um canto e ficou azul de medo, dizendo a esses jovens com voz trêmula que eles estavam enganados, pois o Bugvi gosta de rapazes mais velhos. Ken Bugli estava dizendo a esses alunos, com voz incerta, que eles eram jovens demais para ele. De repente, um professor Taibai apareceu sem roupa e perguntou se ele havia sido convocado. Os alunos se voltaram alegremente para o professor Taibai e disseram que ele estava aqui. Bugli jurou desesperadamente, dizendo que aqui tem rolinhos de repolho para todos os gostos. O velho Taibai e dois daqueles alunos correram alegremente em direção a Bugli, chamando de menino travesso. Ofereceram-se para se divertir. Hyugi ficou horrorizado por alguns segundos, mas depois sorriu levemente e pediu ao velho Taibai e aos dois alunos que esperassem um minuto e ouvissem Hyugi. Em seguida, Hyugi moveu as sobrancelhas para a ponte do nariz e disse que tinha uma úlcera, hemorroidas e uma fissura anal, de modo que se Hyugi apenas a tocasse, o sangue fluiria, o que significa que a diversão acabaria imediatamente. Ao ouvir isso, os dois alunos e o professor Taibai congelaram instantaneamente em choque e desanimaram. O trio então se aproximou de Hyugi e colocou as palmas das mãos em seus ombros, com lágrimas nos olhos. Eles se dirigiram a Hyugi como um amigo, dizendo que ele havia sofrido por tanto tempo e que, portanto, deveria se cuidar. Hyugi abriu um sorriso malicioso, rindo alto para si mesmo e pensando em como ele era engenhoso. Depois de um certo tempo em outra sala, as meninas choramingaram e enxugaram as lágrimas com as próprias mãos,
dizendo que o pobre Agao-Bugi estava chorando por causa de uma doença desde muito jovem. O professor Tai-Bai abaixou seu olhar triste e informou ao resto dos alunos que o chefe do clã pediu que ele batesse em Agao-Bugi. Mas o mestre Tai-Bai não pode fazer isso agora. Uma das alunas cerrou o punho abruptamente e disse com uma voz confiante que a partir de hoje ela apoiaria incondicionalmente Agao-Bugi em tudo. A garota disse com uma voz confiante que cuidaria de Agao-Bugi. Depois de um certo tempo, os alunos alimentaram o cansado e torturado Agao-Bugi. Um desses alunos se dirigiu a Agao-Bugi pelo nome e se ofereceu para experimentar um pênis de tigre. Outro jovem, com um sorriso no rosto, entregou uma colher a Agao-Bugi, dizendo que o caldo de tartaruga pode deixá-lo mais forte. De repente, apareceu um dos alunos que trouxe um monte de frascos com elixires e pílulas e falou alegremente sobre como esperava que essas pílulas ajudassem a curar as hemorroidas de Agao-Bugi. Os olhos do jovem se arregalaram de choque imediatamente. Uma segunda aluna apareceu com uma agulha afiada na mão e pediu a Agao-Bugi que a deixasse reduzir a dor da rachadura no ponto fraco de Agao-Bugi com acupuntura. Agao-Bugi ficou horrorizado novamente, percebendo que esse era o preço de suas mentiras. Depois de um certo período de tempo, Agao-Bugi foi deixado em um navio voador com uma cesta cheia de tortas fritas. Voando para longe, os discípulos do rei gritaram alto, pedindo a Agao-Bugi que se cuidasse. Além disso, esses alunos disseram que esperavam que Agao-Bugi pudesse voltar vivo para o clã. Agao-Bugi os seguiu com os olhos por um tempo e depois começou a perguntar por que apenas um Agao-Bugi passava nesse teste, ao que os outros alunos acenaram para Agao-Bugi à distância e informaram que esse era um lugar para testar cultivadores novatos. E, neste ano, apenas Agao-Bugi é um novato. Agao-Bugi balançou a cabeça descontente de um lado para o outro, dizendo simultaneamente que não passaria nesse teste sozinho na vida. De repente, uma garota apareceu atrás de Agao-Bugi, que se dirigiu ao jovem como um homem bonito e o informou que ele finalmente havia chegado. Resumindo, a moça disse que já estava esperando por Agao-Bugi. Agao-Bugi imediatamente juntou as sobrancelhas à ponte do nariz e lentamente se virou para trás. No entanto, assim que Agao-Bugi viu essa linda garota, seus olhos se transformaram em estrelas brilhantes e uma fonte de líquido vermelho jorrou de seu nariz e orelhas, limpando as correntes de sangue de seu rosto. Agao-Bugi gritou bem alto para a garota que ela deveria se abaixar, caso contrário, tudo poderia ser visto sob sua roupa íntima. Descendo graciosamente até o chão, a bela garota disse que não havia nada de errado com isso, já que ela deliberadamente forçou Agao-Bugi a ver. Depois de subir de nível, a bela garota disse que seu nome era Xiu. Em seguida, Xiu disse que sua amiga Xiu havia lhe pedido para proteger Agao-Bugi, enfiando guardanapos no nariz dele. Agao-Bugi franziu levemente as sobrancelhas, e com uma entonação insatisfeita na voz, perguntou a Xiu por que Agao-Bugi acreditaria em Xiu. Agao-Bugi então perguntou se Xiu tinha alguma prova, ao que Xiu sorriu maliciosamente e mostrou a roupa íntima de Shivai em um fio. Xiu também informou que esse corpete pertencia a Xiuai e perguntou se Ou-Bugi o reconhecia. O animado Ou-Bugi estava coberto de gotas de suor frio e franziu a testa, concluindo em particular que essa caligrafia pertencia a Xiuai e que as roupas eram reconhecíveis, claramente no estilo de Xiuai. Então Agao-Bugi sorriu levemente e estendeu a mão para Xiu, dizendo que era muito perigoso aqui. Agao-Bugi então perguntou a Xiu se ele poderia descobrir a classificação dela. A paqueradora Xiu imediatamente interrompeu Agao-Bugi e piscou para ele, dizendo que ela estava no nível de harmonia espiritual. Xiu então anunciou que ela estava em terceiro lugar entre os 10 melhores imortais. Assim que Xiu se aproximou um pouco mais de Agao-Bugi, o jovem arregalou os olhos em choque e um líquido vermelho começou a sair de seu nariz novamente. Abaixando-se e se recompondo, Agao-Bugi franziu as sobrancelhas e pensou consigo mesmo que conhecia bem a irmã Xiuai. Agao-Bugi pensou consigo mesmo que não importava o quanto estivesse surpreso, Agao-Bugi decidiu que não deveria demonstrar isso. De repente, a bela Xiaoliu tirou sua espada afiada da bainha e a levantou. Uma energia rosa brilhante e cintilante começou a se acumular imediatamente na espada afiada de Xiaoliu. Continuando a segurar com confiança a espada afiada em sua mão, Xiaoliu disse que o vale era muito perigoso. Banshee relatou que sua sábia irmã pediu que ela explodisse tudo aqui por precaução e levasse Agao-Bugi para cultivar. Agao-Bugi ficou horrorizado por alguns instantes e depois começou a derramar lágrimas de medo e a xingar, gritando com Xiu, chamando-a de bruxa. Agao-Bugi gritou bem alto,
pedindo que Shio parasse. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.